João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que livros são mais importantes, as epístolas ou os evangelhos? Lição 12. As epístolas instruem e formam cristãos. O textuário assim está escrito: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Eu vou repetir, mas é importante. Curta, compartilhe, comente, dá o like, se inscreva no canal. Olha que eu estou orando por você, hein? Estou orando por você, especialmente você que está assistindo, que se inscreve e que está inscrito no canal. Te aguardo, hein? Graças a Deus. A leitura bíblica em classe será em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3, 1 de Pedro, versículo 1 e 2, e 2 de João, segunda epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que passo a ler e comentar agora. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Versículo 2. À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Versículo 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Basicamente hoje são regiões ali da Turquia. Então era a região principal para quem Pedro se dirigia, embora nós costumamos chamar as epístolas de Pedro como sendo também epístolas gerais. Versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora, 2 de João, capítulo 1. É importante, né? Às vezes a gente fala Evangelho segundo São João, tá certo. Só que o segundo aí é o Evangelho segundo, ou seja, Evangelho conforme escreveu o apóstolo João. Mas nesse caso, estamos falando de epístolas de João. Existem 1 de João, 2 de João e 3 de João. Porque é primeira epístola de João, segunda e terceira de João. Ok? Nesse momento, então, vamos ao versículo 1. 2 de João, versículo 1. O ancião à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade.
Quem é a senhora eleita, a quem João fala, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A reunião de santos, podemos dizer, a reunião de santos é o grupo formado pelas pessoas que estão em Cristo, nascidas de novo, em toda parte do planeta. E se tiver alguém fazendo viagem espacial, também está inserida nesse contexto. Então, a senhora eleita é a igreja global. Versículo 2. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. E versículo 3, que encerra essa leitura. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Esse versículo é o mesmo que se apresenta como texto áureo e que a gente já leu. Então, parece aqui que, de uma forma geral, é uma linguagem assim bem simples que ajuda bem. Mas a gente vai explorar, claro, por conta da hermenêutica e por conta do que o Senhor estiver para nós. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas, ou seja, quando falamos epístolas de Paulo, também podemos falar epístolas paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores designadas de gerais. São designadas gerais, mas é importante dizer, né? Em algum momento, Paulina, para se referir a Paulo, é mais usado. Mas a gente escuta também Joanina, é menos frequente, quando nos referimos às epístolas de João, e também falamos Petrinas, quando nos referimos às epístolas de Pedro. Esse Petrina, então, aí é muito menos usado. Então, mas é importante a gente citar para, se em algum momento, lendo algum livro, você se deparar com essa expressão, sabe, já está acostumado com essa nomenclatura. Aí vai ser importante, vai facilitar no entendimento. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Esta lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, como as epístolas paulinas nos instruem, capítulo 2, como as epístolas gerais nos formam, e capítulo 3, as epístolas continuam a falar. Também vale a pena a gente dizer que quando dissemos, né, as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento, então vamos lá exercitar um pouquinho aí a nossa aritmética. 27 menos 1, então deixamos 6 de fora. Essas 6 de fora, 4 são os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Fica agora restando 2. Nos referimos, então, ao livro de Atos dos Apóstolos, que na sequência da Bíblia vem logo depois dos Evangelhos, e fica por último o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então, são esses 6 aqui que fecham essa conta, quando foi dito que as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Bom, então vamos ao capítulo 1. Como as epístolas paulinas nos instruem. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos romanos destaca-se que o justo viverá pela fé. Esse versículo é de Romanos capítulo 1, versículo 17. E eu lembro que a gente estudando sobre a reforma, a gente tem que... Na verdade, eu estava dando essa aula sobre reforma protestante. E aí a gente acaba falando sobre Lutero. E esse versículo,
ele aparece sempre que lemos sobre Lutero como sendo o versículo da Bíblia que mais foi usado por Deus para fazer com que Lutero tivesse uma nova experiência com Deus, uma experiência que ele ainda não havia tido. Então, a partir daqui, ele começa a amadurecer a ideia até que ela se conclui com o escrito, das famosas 95 teses de Lutero, que aí é a marca mais conhecida, mais falada da Reforma Protestante. Vamos em frente. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Aqui é muito importante a gente tratar com cuidado esse versículo. Lembra que a gente falou sobre a questão do contexto bíblico? Então, esse é um versículo do livro da Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, a gente tem que examinar o contexto e, se necessário, até a Bíblia toda, para a gente entender isso aqui. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Bom, então a gente não precisa fazer boas obras? Não é isso que está escrito, e sim que apenas fazer boas obras não é suficiente para a salvação. Aqui ele está falando de justificação, e aí vale para a doutrina da justificação, mas a justificação é um pacote que vai precisar estar presente quando acontecer a salvação do ser humano. Em 1 aos Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 aos Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. É muito interessante guardar esse conceito, tá? Cristo, a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. De que igreja estamos falando? Reunião de todos os crentes em toda a parte do mundo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo para a glória de Cristo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele, o Senhor, é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada em Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo o cristão. E aí eu acrescento, nesse sentido, nada mais é necessário. Para a salvação é Cristo e nada mais é necessário. Pedro cita, está registrado lá no livro de Atos, escrito por Lucas, porque debaixo do sol nenhum outro é nome pelo qual devais ser salvo que não seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito importante a gente ter isso. Nesse caso aqui, contrário àquele ditado, mas o que sobra não faz mal. Não, nesse caso aqui o que sobra atrapalha. O que sobra atrapalha. É nem menos e nem mais. É exatamente
Cristo. Para a salvação é Cristo. Quem é que salva? É Cristo. É assim que precisa funcionar. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário, para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Em 2 aos Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que, após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas, quais? 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, em 1 a Timóteo, Timóteo tem o A, porque a epístola é escrita a Timóteo, inicialmente escrita para Timóteo, mas ela hoje edifica, ensina a toda a igreja. Em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Aqui tem algo muito importante, que é o líder deve ser apto para ensinar. É claro que para ensinar é preciso saber. E como nós, seres humanos, não nascemos sabendo, tudo o que sabemos aprendemos, aí as exceções são mínimas, né? Chorar, tomar mamadeira, enfim. Mas, de um modo geral, o ser humano, tudo o que ele sabe é porque ele aprendeu. Então, o líder deve ensinar, primeiro ele deve aprender. Então, para ele aprender, ele precisa estudar, ele precisa ter formação no que ele pretende ensinar. Mas existe uma outra questão. No mundo secular, é fácil a pessoa ensinar alguma coisa e não praticar. Por exemplo, eu conheci, na verdade cheguei até, se não a ser inteiramente consultado, mas às vezes a gente precisava de um atestado, enfim, é isso lá no início da minha carreira no serviço público, e era um médico que fumava muito. Então eu fico imaginando, não sei se aconteceu ou não, se ele tivesse sido chamado para dar uma palestra em algum lugar. Certamente ele seria bem capaz de dar bastante detalhes sobre os malefícios do cigarro. No entanto, ele fumava. Isso na vida secular é muito comum, mas é inadmissível no Evangelho. Jesus, quando ensinava, quando ele pregava o Evangelho, em alguns momentos ele provocou o seguinte comentário. Ele ensina, dizia lá as pessoas que o ouviam, ele ensina, Jesus ensina como tendo autoridade, mas não como os escribas e os fariseus. O que isso queria dizer? Jesus ensinava aquilo que ele vivia, ensinava dando exemplo. E é assim que nós precisamos ser. E, é claro, o Ministério do Ensino tem lições sobre isso. O Ministério do Ensino, ele é uma dádiva de Deus. O Ministério Pastoral, ele é uma dádiva de Deus. É uma grande responsabilidade recebermos isso de Deus e devemos zelar pelos dons, pelo ministério e fazer o melhor uso. Por outro lado, existem a maioria das pessoas na igreja que não tem esse chamado, não tem esse dom e deve, aí sim,
ouvir dos pastores, ouvir dos mestres, ouvir dos ensinadores a palavra de Deus e aí se alimentar, e Deus vai dando o entendimento conforme a realidade de cada um. Mas mesmo diante desses dois fundamentos, é importante ter em mente que a pessoa que está ouvindo precisa, na medida do possível, confirmar se aquele ensinamento está correto, porque desde o Antigo Testamento a Bíblia nos adverte sobre falsos mestres. O que são falsos mestres? São aqueles que ensinam falsas doutrinas, tanto quando, por falar mesmo, de repente começa a falar coisas que são contrárias às Sagradas Escrituras, contrárias à sã doutrina, que também teve uma lição, e às vezes no procedimento mesmo, né? Uma das coisas que a gente está acompanhando, acontecendo nos nossos dias, é inclusive quanto à questão do púlpito. O púlpito da igreja é um local para pessoas que estão em Cristo. É um local para se pregar o Evangelho, é um local para cantar hinos, ou até que sejam avisos pertinentes à igreja, enfim. O púlpito jamais deveria ser usado meramente para a especulação política. E aí existe um erro ainda maior, que é quando o púlpito é franqueado para pessoas que são confessamente comunistas. Enquanto a igreja fica orando, irmãos, vamos orar. Vamos orar, claro que devemos orar por irmãos, por missionários, às vezes até brasileiros também, correndo perigo, passando grandes tribulações, atualmente, e isso já de muito tempo, desde que o Evangelho começou. Mas passando tribulações nesses países, nessas situações, e aí aqui igrejas ditas evangélicas, líderes ditos evangélicos fazem esse desserviço de colocar em campanha política um comunista no púlpito. Isso é inaceitável, eu tenho certeza, eu falo como um homem de Deus. Isso de forma alguma glorifica a Deus, pelo contrário, isso entristece o Espírito Santo. Então, é bom a gente saber, e às vezes eu falo isso porque às vezes a pessoa diz, mas eu tô lá, eu não tenho nada com isso. Claro que tem, se você está presente, porque se for assim, a gente vai aceitar ser pastoreado por pessoa que viva de qualquer jeito. A gente abriu uma brecha, né? E aí poderá ser de qualquer jeito, não. O obreiro, o pastor, ele pode até ter falhas, porque é humano. Todo ser humano é falível. Sem falhas foi só Jesus. Isso é uma coisa, mas não pode ser deliberadamente a falha. E a gente precisa ser coerente com o que a gente prega, com o que a que a gente vive e com a igreja onde nós congregamos. Se entendeu, diga amém? Amém. Eu falava para uma irmã recentemente, eu acho que eu vou falar até para deixar um abraço aí, mais um conforto para ela, né? A irmã Sueli Oliveira, que enviou tão recentemente, e eu fui muito amigo de seu esposo, ainda quando a gente era bem jovem, e ela, se lembrando disso, ela disse, olha, toda vez que você diz, diga amém, eu digo juntinho. Eu digo, pois é. E eu, quando estou acompanhando a lição, que eu faço aqui a lição, depois eu também vou assistir, né? Geralmente pela televisão. E aí, quando eu faço esse convite, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Aí eu assistindo também digo, glória a Jesus. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Em Filemon, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido, abre aspas, mais do que servo como irmão amado, fecha aspas. A síntese desse tópico 1, as epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo, sobre as últimas coisas e trazem instruções pastorais e pessoais. Capítulo 2. Como as epístolas gerais nos formam.
A primeira epístola de Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. A primeira epístola de João, sempre que a gente falar epístola, é epístola ou carta, né? Agora estava me lembrando aqui a minha esposa aqui, que o pessoal às vezes tem gente que conhece como carta. O meu entendimento é que epístola é mais do que carta, e a gente usa também carta para facilitar o entendimento. Mas é bom entender as duas nomenclaturas. Primeira epístola de João, primeira carta de João e assim por diante. Adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Gnósticas é derivadas de gnóstico, mas a gente geralmente escuta mais o termo gnosticismo, né? Que era uma heresia ali que começou ali, tomou uma forma muito forte no metade do primeiro século, a segunda metade do primeiro século, e no segundo século estava bem forte. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 de João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. Aqui já vamos logo dizer alguma coisa sobre isso, né? O docetismo, ele aparece um pouquinho antes, mas chegam a conviver junto com o gnosticismo também. Teve uma lição que a gente explorou bastante isso, e se eu me lembrar, eu deixo aqui a referência para você. Ou se não, depois você sentir falta, marca aí nos comentários aí que a gente localiza. Mas o gnosticismo era uma inovação. Acho que lembra a lição, era uma que falava muito sobre ortodoxia e heterodoxia. Pois é, gnosticismo era heterodoxia, fazer coisas novas. Aí coisas novas em relação ao que estava na Bíblia. Então ele inovava, do tipo, se a Bíblia manda ter um determinado comportamento, aí o gnosticismo ele entrava para dizer, mas pode ser também dessa outra forma aqui. Ele começava a inovar. Qual a fonte bíblica disso? Não tem exatamente, mas poderia ser também. Então o gnosticismo é muito nessa linha. O docetismo ele é mais incisivo. Era a classificação de pessoas que defendiam que Jesus não havia sofrido na cruz, que Jesus, já no segundo século, que Jesus não havia existido de forma corpórea. E, embora Paulo escreva, embora esteja nas epístolas, todo aquele que nega que Cristo veio em carne, esse não é de Cristo. A Bíblia enfatiza com uma riqueza muito grande. Além dos evangelhos, as epístolas enfatizam todo o ministério de Cristo. E essa questão, esse lado de dizer, Cristo não sofreu na cruz, aquilo tudo foi uma metáfora, foi uma figura de linguagem, quando Cristo morreu na cruz, crucificado literalmente e ressuscitou literalmente. Pois é, mas isso está bem presente em nossos dias, né? Quando o sofrimento é em outra pessoa, aí
aqueles inimigos tendem a dizer que o sofrimento não foi nada. Tinha um amigo, pastor, que já de saudosa memória, que já dorme no Senhor, e ele falava, né, sobre cisco no olho dos outros se tira de qualquer jeito. Pois na minha infância eu usava muito dizer, o pimenta no olho dos outros é refresco. Aqui o caso é bem mais sério, né, porque o sofrimento da cruz era um sofrimento terrível, foi a morte mais dolorosa que já existiu na história da humanidade. Então é importante entender isso aqui. E essa pesquisa ela não está tão fácil de ser encontrada. Eu vi em alguns livros que eu esperava encontrar, não encontrei até que eu consegui encontrar, sobre docetismo. Se alguém perguntar aí, para você que vai ministrar na escola dominical, eu espero que esse vídeo te ajude. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Em 3ª de João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão, abre aspas, não sigas o mal, mas o bem. Aos Hebreus, ou na epístola, ou na carta aos Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele, Cristo, é o sumo sacerdote que, por seu próprio sangue, executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Bonito, querido. Glória, glória ao autor da minha fé. Bonito isso. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Aqui é bom dizer, né? Quando se fala de Judas, a maioria das pessoas que não tem muito contato com a Bíblia só se lembra de Judas Iscariotes. Aí eu falei aqui em Judas e segui alguma coisa. Aqui é a epístola de Judas. Existe o Judas bom, é o Judas Tadeu, que é um dos apóstolos do Senhor e que escreve a epístola de Judas. É um livro bem pequenininho, de uma página apenas e bem fácil de se ler. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e a preservar a esperança da vida eterna. A síntese desse tópico 2, as epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação. Essa síntese do tópico 2, ela talvez precisa ser explicada, mas o sentido que ela quer dizer é o seguinte: as epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação, ou seja, estimula o crente para a santificação. E aqui está. E dos falsos ensinos. Não, dos falsos ensinos, ela previne o cristão acerca dos falsos ensinos. Combate os falsos ensinos. É essa a ideia. E essas epístolas, né, as epístolas gerais, enfatizam a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. Ainda sobre a epístola de Tiago, onde diz que a fé sem obras é morta, lembro de uma citação do saudoso Olavo de Carvalho, que dizia: o amor não é um sentimento, e sim ações. É uma forma bem interessante que ajuda a gente a entender a Bíblia. Por exemplo, o versículo que mais traduz, se a gente for falar da Bíblia em um versículo, o versículo que mais traduz a Bíblia é justamente
João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é, ao mesmo tempo, o versículo bíblico, é uma pequena porção, que mais fala, que mais retrata, que mais ensina, que mais explica amor. Aí, olha só, Deus amou o mundo. Aí, amou o mundo, alguém poderia bater no peito e dizer, eu também amo todo mundo. Aí, mas vamos continuar. De tal maneira, bom, então tem um nível de amor a que o autor se refere. O autor, o apóstolo João, que deu o seu Filho unigênito. Agora tem algo em jogo. O amor de Deus foi a tal ponto que ele deu o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho significa deu o seu Filho para vir ao mundo e ser achincalhado, ser torturado e ser morto, ainda que depois ressuscitou, mas sofreu a morte de cruz. É claro que para a maioria das pessoas que estão me ouvindo, não é muito difícil falar do amor de um pai pelo seu filho. A maioria dos meus ouvintes, sim. Mas a gente sabe que há exceção na esfera humana. Há aquele pai que não quer sequer saber do filho, enfim. Mas o exemplo de Deus é o exemplo de um bom pai. Na Bíblia, isso é muito bem representada na história de Abraão e Isaac. Abraão, pai de Isaac. A Bíblia deixa muito claro, com riqueza de detalhes. Depois, se você não conhecer a história, eu convido você para dar uma olhada lá no livro de Gênesis e a gente passa a referência. Então, Abraão, ao menos no Novo Testamento, é um bom exemplo de um pai que amava o seu filho. E esse maior exemplo vai acontecer justamente nesse versículo, que ele retrata a oferta de Deus de seu filho ao mundo. E além dessa questão de ter dado o filho, o relacionamento de Deus com o filho é ainda maior do que todo pai humano que a gente puder encontrar, do melhor exemplo humano que a gente puder encontrar de dizer de um homem que ame seu filho. Porque no caso de Deus Pai enviar o seu filho, é importante a gente entender que Jesus nos ensina assim, eu e o Pai somos um. O que significa que, literalmente, quando Deus enviou Jesus, quando Jesus foi achincalhado, quando Jesus foi torturado, chicoteado, foi crucificado, aí a gente pode assumir de forma literal que Deus sentiu a dor que o Filho sentia, que Jesus sentia. Deus sentiu todo o martírio. Isso não é uma coisa fácil de explicar. Entra naquelas coisas que eu consigo falar e precisa ser aceita por fé. Por fé, lendo a Bíblia e, claro, minha oração aqui, que o Espírito Santo te esclareça melhor. Mas Deus ter dado o Filho para a salvação do mundo, Deus se entregou a Ele mesmo. Então é nesse sentido, é o maior exemplo de amor que podemos ter. Capítulo 3. As epístolas continuam a falar. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, entre parênteses, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé. O que é a nossa declaração de fé? Declaração de fé das Assembleias de Deus. Um livrinho fininho, onde está contido lá, Declaração das Assembleias de Deus, que você encontra na CPAD.
Também não ganho nada para fazer propaganda comercial da CPAD não, tá? Só indico porque é uma boa publicação. Em edições passadas eu até mostrei aqui o livro, é bom pelo menos ter em casa para consultar de vez em quando. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Nossa declaração de fé ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até, abre aspas, à medida da estatura de Cristo, fecha aspas. Quer dizer que, ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. A síntese desse tópico 3, a mensagem da epístola permanece atual. Ressalta a justificação, santificação e glorificação do crente. Respondendo à nossa pergunta inicial, quais livros são mais importantes, as epístolas ou evangelhos? Essa foi bem fácil de perguntar, né? E fácil de saber a resposta. São igualmente importantes. Recorrer ao texto bíblico. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Todos os livros sagrados são divinamente inspirados, portanto, são igualmente importantes. Antes da conclusão, para você que ora por essa lição, que ora aí pelo pastor Israel, eu vou dizer que sua oração ajuda muito. Além do like, além de inscrever no canal, orar pelo pastor Israel, como ajuda. Foi difícil fazer essa lição, viu? Antes de concluir. Foi difícil porque os equipamentos não funcionavam a contento e a gente testava, não dava certo. Deixei de um dia para o outro, aí no dia seguinte a gente testa, parece que vai funcionar, depois testa de novo, não funciona. Mas graças a Deus que nos dá a vitória e chegamos até aqui. Então, concluindo, as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Diga glória a Jesus! Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você não está inscrito e se é sua intenção permanecer, verifica se está ativado. Tem que estar inscrito e na cor cinza. Porque se estiver vermelho, você não está inscrito. Falar isso é necessário porque você pode ter sido desinscrito por motivo alheio à sua vontade. Ajuda a gente nisso aí, porque isso edifica e ajuda o vídeo a ser mais propagado e alcançar mais irmãos. Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.